Ok, estamos no YouTube, ao vivo, Instagram demora um pouquinho, tem um time diferente, Facebook também deve estar entrando agora. Vamos conversar encerrando, né, a série de lives que fizemos em referência ao mês de outubro, ao Outubro Rosa, um mês assim, muito importante de conscientização, de prevenção, enfim, de tratamento do câncer de mama. Hoje já é 1º de novembro, mas o tratamento, os cuidados que a mulher deve ter, né, em se observar, em fazer os seus exames de rotina, deve ser o ano todo, não só no mês de outubro, né, gente? Então, hoje vamos conversar com uma médica, ela é médica radiologista e especialista em mama também. E vai trazer um pouco para a gente sobre, vai desmistificar um pouco, né, desmistificar não, vai falar um pouco dos mistérios do diagnóstico do câncer de mama, esse diagnóstico tão duro, que só a gente que já passou por isso sabe como é difícil receber esse diagnóstico e o que deve ser feito a partir daí, né? E o que fazer para se prevenir e como você, mulher, precisa ficar muito atenta consigo mesmo, né? Com seu corpo. Então, a doutora Vanessa já está aqui, ela já chegou, a Turbaher convida a doutora Vanessa a entrar, nós estamos no ar agora pelo canal do YouTube da Turbaher, está aí ela, doutora Vanessa, bem-vinda. Olá, obrigada por essa participação, eu agradeço muito o convite, Cláudia. Apesar da gente estar entrando no mês de novembro, não menos importante, né? Mas o câncer de mama, ele está aí o ano todo, então vamos fechar esse ciclo aí com mais informações. Com certeza, vamos compartilhar histórias de coragem, né? Vamos aqui trabalhar juntas nessa live. A doutora Vanessa Bertaglia, ela trabalha com essa realidade, né, doutora? A senhora é médica radiologista, especialista em mama na Tomovalha, é isso? Então, isso, eu sou médica radiologista, já trabalho na área há 15 anos e eu fiz uma especialização em mama, né, e também em medicina fetal, mas a área que eu atuo com mais frente é a mama, e trabalho com saúde da mulher no geral dentro do diagnóstico por imagem. E além de médica radiologista, eu também sou paciente de câncer de mama. Há um ano fui diagnosticada com câncer de mama triplo negativo. Graças a Deus, tratamento feito com sucesso, terminamos o tratamento com cura, e agora acho que a maior missão é levar essas informações para quem não tem tanto conhecimento, porque às vezes somente a informação pode bastar para salvar sua vida. A informação é libertadora, né? A informação tem poder, aliás. Só com informação mesmo que a gente pode enfrentar, né, um diagnóstico tão duro, né? Eu também já passei por isso, já passei por esse baque, né? Esse tapa na cara. Nem sei como é que a gente descreve quando a gente lê lá o laudo, né? E a doutora vê isso no dia a dia, né? A doutora trabalha com deve ser assim complicado, porque uma dúvida até que eu tenho, o médico radiologista, como é o seu caso, ele pode e deve falar o que a imagem que ele está vendo ali, ou ele só lauda e entrega para a paciente vai conversar com o seu médico depois, né? O médico que encaminhou para fazer os exames. É uma coisa assim que a gente às vezes precisa receber essa informação rápido, até porque tem muitas mulheres
Conheço várias que fazem o exame e não voltam no médico. Elas leem lá, tá tudo bem. Exatamente. Então, é exatamente isso, Cláudia. Existem alguns pontos, né? Eu, como fiz especialidade em mama, e hoje faço parte do grupo de mama, né, da Tomovale, um centro de diagnóstico de referência de São José dos Campos. E a nossa prioridade é o paciente, né? Então, assim, é direito do paciente saber o que está acontecendo com si próprio. É claro que existem médicos que às vezes acabam não falando nada, ou existem outros que às vezes vão além, né? E acaba assustando demais, né? Então, acho que a gente não pode partir de nenhum e nem outro. A gente tem que manter um certo ponderamento, equilíbrio, para poder dar o suporte necessário a essa paciente nesse momento, mas também não deixar com que ela desmonte de uma vez, porque receber uma notícia impactante sem ter um pouco de delicadeza, acho que isso às vezes pode ser um pouco difícil, né? Verdade. Então a gente tem que ponderar. Eu mesma, na nossa equipe, é claro que tem muitas pessoas que fazem, né, ultrassom de mama e tal, mas quando se trata de uma equipe especialista, ela tem um jeitinho a mais, tem um conhecimento a mais, é especialista naquilo, né? Então eu faço isso todos os dias, 40, 50 mulheres por dia. Então, essa é a minha rotina. Então, a gente aprende a lidar, a observar também, eu, pelo menos, sou um pouco observadora na questão emocional, de conversar com as pacientes e perceber até que ponto ela está conseguindo ir naquele momento. Porque tem pacientes que, às vezes, assim, você começa a falar, ela bloqueia você, porque ela não quer saber. Então, nesse momento, eu falo, olha, é necessário, sim, que você leve o seu exame ao seu médico o quanto antes possível. Mas, se é pacientes que dá um pouquinho mais de liberdade, que fica preocupada e que quer saber, eu vou falando, mesmo porque somente a realização de um exame, isso não é certeza de que seja um câncer de mama, né? Então, assim, existem sinais em que sugerem algo que a gente está achando estranho, está achando diferente e que pode ser um câncer. Pode não ser? Pode não ser. Existem várias outras patologias que benignas e que às vezes simulam uma imagem muito feia, né? Então, tudo isso é importante a gente pôr para paciente e em dizer que nós vamos ter um diagnóstico de câncer de mama somente depois do resultado positivo de uma biópsia. Verdade. Né? De um anátomo patológico. Aí sim, a gente vai conversar sobre isso. Até lá, e talvez esse seja um dos motivos em que, para mim, pelo menos, eu não sei se para você, Cláudia, mas pelo fato de eu trabalhar com isso, tenha sido um momento de maior dificuldade, de maior medo, insegurança, é não saber o que está acontecendo. É você saber que tem algo, mas você não tem certeza se aquilo é verdadeiro. Então, do exame de imagem, do ultrassom, até o anátomo patológico, a gente vive... Parece uma eternidade, né? Exatamente. É uma eternidade que aquilo não passa e você não sabe para onde você vai. Né? E aí você imagina, eu mesma, que tenho um certo conhecimento, eu olhei para a imagem no momento, meu diagnóstico foi feito por ultrassom, meu nódulo não era palpável, né? Então eu não sentia nada. E aí, no momento do exame, eu vendo aquela imagem, eu falava, meu Deus, que imagem feia! Isso aqui deve ser um câncer. Aí eu falei assim, peraí, calma. Não, isso não deve ser. Mas é o momento de angústia que você vive. A gente já fica com aquela pulguinha atrás da orelha, né? Não tem jeito. Com certeza, não tem como. Então, eu acho que isso a gente tem que trabalhar com certa delicadeza com as mulheres, né? E saber lidar o ponto de cada uma.
E é claro que depois, né, de resultados e tal, o próprio oncologista ou mastologista vai acabar conversando e colocando todas as situações. Mas muitas vezes a gente tem que colocar as situações, pelo que eu senti, né, pausadamente. A gente não pode simplesmente colocar tudo de uma vez, porque eu acho que isso gera um impacto emocional muito ruim. Até Então, porque a jornada é longa, daquele diagnóstico primeiro até tudo, né? Até hoje eu tenho medo de fazer exames, né? É o que as pacientes falam, eu tenho medo. Meu câncer foi em 2018, um câncer de mama descoberto através de um exame de ultrassonografia, que a médica que fez o exame, você faz autoexame. Eu confesso que eu não fazia, né? Assim, com tanta frequência. A gente, vida corrida, né? Mulher, trabalhando fora, mãe, filha, empresária, casa, cachorro, papagaio, tudo para tomar conta. Que mal e mal a gente consegue fazer. Agora a gente fazia, anualmente, em agosto, eu fazia meu preventivo sempre, assim, isso não escapava. Eu tive um câncer de pele também há 15 anos, né? Então não dá para bobear. Exato. E aí veio o diagnóstico, então, de lá, daquele diagnóstico foi em agosto até, né? Hoje eu tenho ainda, são 5 anos, mas você fica, é um dia de cada vez, não adianta, né? Exatamente, é um dia de cada vez. E eu queria aproveitar o seu gancho sobre o autoexame, né? Porque você falou que, não faço autoexame. E aí eu vou te dar informações, eu não sei se para algumas pessoas novas ou não, mas o que vem se falando ultimamente, né, nas últimas notícias, principalmente quando a gente se fala de Europa e Estados Unidos, existe já um desencorajamento de fazer o autoexame. Ah, é? Eles desencorajam o autoexame, pelo menos a princípio lá já está dessa forma, né? Já existem estudos sobre isso. Por qual é o motivo? No Brasil, a gente ainda não tem dados, no Brasil, a gente ainda tem que fazer o autoexame, mas eu pondero algumas situações, né? Quando a gente fala de estado de São Paulo, região sul, região centro-oeste, onde nós temos recursos médicos suficientes, né? Aparelhos, clínicas, que o SUS funciona, é necessário que a gente faça a nossa rotina de mama anualmente, né? Isso é um outro ponto que eu vou colocar depois, quando fazer os exames, mas que a gente faça anual. Então, as sociedades europeia e a americana falam que se você fizer se você fizer o exame, passar no seu ginecologista e fazer os seus exames de rastreio, você está você não tem necessidade de fazer o autoexame. Tá? Porque você vai detectar em métodos muito mais eficientes. Por que isso? Porque a nossa intenção hoje, com métodos de imagem muito melhores, aparelhos modernos, é detectar o câncer de mama precocemente pequeno. Verdade, porque se você faz o autoexame e não acha nada, você relaxa, né? Exatamente. Eu já não fazia mesmo, e confesso que mesmo depois de ter saído daquele dia lá do ultrassom, que é o dia que você nunca esquece na vida, né? Você lembra até onde você foi, com o que você fez. O dia, a hora. Né? A hora. Mas eu não tive coragem de ficar me tocando, não. Eu falei, não, eu vou tirar isso aqui, né, logo, resolver isso, fazer a cirurgia, fazer o que for necessário, mas não fiquei procurando para ver se era palpável ou não, né, o meu câncer foi atrás da auréola. E eu confesso que me deu um pouco de aflição, aquele medo de você procurar e achar, né, e, enfim, eu fazia todo ano, faço agora, intervalos até menores, mas
Eu nunca deixei de fazer, e eu penso assim, que se eu tivesse feito o autoexame e não achado nada, talvez eu não fizesse a mamografia, o ultrassom, não tem nada aqui. É o mesmo caso, né, doutora, daqueles nódulos benignos, que a mulher, ela tem um nódulo benigno, ela vai todo ano, faz, e sempre dá benigno, ela relaxa. Aí veio um nódulo maligno, não é que aquele benigno virou maligno, né? E veio... Apareceu outro, outra coisa, totalmente diferente. E ela não entende isso, mas como? Todo ano eu ia lá e era benigno, agora virou maligno? Não, é que veio um outro, né? Aquele benigno, dificilmente, acho que não conversei com uma outra médica oncologista, falou, não, benigno não vai virar maligno. Exatamente. Tanto que, Cláudia, existem algumas pacientes que falam assim, encontrei um nódulo na sua mama, né, e vai precisar acompanhar. Aí ela fica preocupada, ela acompanha, às vezes faz biópsia e vem um fibroadenoma, que é um nódulo benigno, né? Então, adenoma é o nome. Fibroadenoma. Fibroadenoma. Isso. E aí vem, muitas vezes é um fibroadenoma, existem outros nódulos benignos, mas esse é o mais comum. E aí, então tá, vou acompanhar. Então, vou acompanhar por 2 anos. Tá tudo normal? Então não preciso acompanhar mais. Para que eu vou fazer? Eu vou ter que ficar acompanhando esse nódulo a vida inteira? Não, você não acompanha esse nódulo a vida inteira. Você acompanha ele, foi benigno por 2 anos, a gente esquece dele. Mas você tem 99% do seu parênquima mamário tá ali ainda. E você pode ter um outro nódulo ali. Então você vai continuar acompanhando, não o seu nódulo, mas a sua mama, né? Então é por isso que mesmo pacientes com nódulos benignos precisam continuar fazendo rastreio de rotina, né? Conforme a sua faixa etária, conforme o seu médico indicar, mas tem que fazer. Doutora, então vamos ao nome e o sobrenome, né, do câncer de mama, né? O que é o câncer de mama? Quais os tipos de câncer de mama que a gente... O meu, por exemplo, foi o HER2 positivo. HER2, HER2 é isso. É que Sim. A gente vê aquela nomenclatura desse tamanho, assim, que tem mais outras coisas ali. É que eu não estou com o meu laudo aqui agora, senão eu até ia comentar sobre isso. Mas tem o nome e o sobrenome, né? O meu era grau 3, o meu tumor tinha 3 centímetros, parece. Acho que era isso. Enfim, tem qual é a diferença desses câncer, né? O seu era negativo, o meu era positivo. Então, vamos falar um pouquinho sobre o que é o câncer de mama e o sobrenome deles, né? O sobrenome desse câncer. Primeira coisa que eu não sei se já foi falado, né, como assim, uma sequência de lives, né, em 30 dias, muita gente falou muita coisa, mas eu não sei se explicaram inicialmente, né, o porquê começou-se, antes de entrar nas questões dos tipos de câncer, como que começou essa conscientização contra o câncer de mama? Outubro Rosa, né? Exatamente, Outubro Rosa, porque da onde surgiu esse Outubro Rosa, todo mundo quer saber. E eu conversando com a minha oncóloga. Douglas. Sumiu o seu som, doutora. Ela congelou a imagem também. Oi, doutora Vanessa. Deixa eu falar com ela aqui no WhatsApp. Me ouvindo? Opa, voltou. Eu não sei o que aconteceu, porque tá tudo certo aqui. Às vezes é uma falha na internet, né? Então, vamos lá. Então, inclusive, o evento que você participou conosco, o evento da Tomovale, sobre a conscientização contra o câncer de mama, a doutora Ayla, né, que é minha oncologista, ela deu uma palestra onde ela explicou, né, a entrada aí do motivo do Outubro Rosa. Eu achei super interessante, falei, vou pegar para mim, porque muita gente quer saber, né? Então, assim, o movimento do Outubro Rosa, ele iniciou na década de 80, porque na década de 70, uma mulher americana de 33 anos, se não me engano, foi a Susan, o nome dela é Susan, se não me engano, ela teve câncer de mama. Então, na década de 70, aos 33 anos, ela teve câncer de mama,
E aos 33? 33 anos, exato. Então, naquela época, década de 70, não se falava, né, em câncer de mama. Então, o que aconteceu? A paciente veio a falecer, né? Porque na época os tratamentos já eram não eram tão avançados quanto hoje. E aí a irmã dessa Susan resolveu abrir uma ONG para conscientização sobre o câncer de mama em mulheres, né? E ela começou esse movimento na década de 80, abriu a ONG, começou a trabalhar sobre isso, difundiu o câncer de mama. E eu, se não me engano, não sei se foi exatamente o mês de outubro, teve uma corrida de rua em Nova York, onde lá começaram a se difundir. E aí começou a ir para o mundo todo isso, e nasceu o Outubro Rosa, conscientização sobre o câncer de mama. Então é isso, a historinha. É interessante a gente ter conhecimento, né? Porque não surge do nada. Tem que ter sempre alguém iniciando, né? Tomando uma atitude, começando de alguma forma, né? Porque senão as coisas não mudam. Isso é muito inerente do ser humano, né? Essa mudança, vamos nos unir para fazer alguma coisa, para, né? Para fazer com que funcione. E Outubro Rosa, engraçado meu, foi descoberto em agosto, né? De setembro, bateria de exames, cirurgia em setembro, e eu me vi toda enfaixada ali em pleno Outubro Rosa, e falei, para mim foi assim tão impactante, né? Porque daí parece que você vê tudo. Uma que quando você tem o diagnóstico de câncer de mama, tudo que você não quer é ouvir falar de câncer, né? Você fica com um pouco de... não quer mais ouvir falar tanto, né? E aí, de repente, eu estava lá no meio do mês de Outubro Rosa, mas parecia que não era tão forte. Eu tenho notado que, ano após ano, a campanha fica muito mais viva, né? Graças a Deus, que bom. Exato. As pessoas estão engajando, né? As pessoas estão realmente... Está funcionando. As pessoas procuram. Sem dúvida está funcionando. Vocês aí na Tomovale notaram que teve um aumento no mês de outubro? Sim, sempre tem um aumento no mês de outubro, porque é um mês em que as pessoas fazem além das informações, das conscientizações, existem muitas propagandas sobre isso, e às vezes as pessoas até lembram, porque não estão lembrando. E aí ele fala, nossa, eu vou aproveitar. E aí tem muitos lugares que tem descontos para fazer quem não tem condição, não tem convênio. Então, tudo isso favorece a você, faça. E as pacientes procuram. E sim, é diagnosticado. Hoje em dia, o câncer de mama está sendo diagnosticado cada vez mais, por vários motivos, né? E cada vez menores. Então, essa é a nossa missão, é diagnosticar câncer de mama cada vez menor, porque com isso a gente consegue elevar a chance de cura em até 95%. Congelou de novo. Congelou. Tá transmitindo, deixa eu ver aqui no celular. Congelou, doutora. É a internet dela que eu acho que está com falha. Para mim está tudo certo. Será que é vocês ou será que sou eu? Eu acho, não sei, pode ser uma falha de internet aí, porque dá uma congelada para mim. Mas nós paramos onde? Que está sendo diagnóstico cada vez mais cedo, com cada vez cânceres menores, né? Isso, exatamente. É muito bom, porque leva a 90 e poucos % de cura, né? Aí depois congelou. Aí, então, ser. Não, mas é isso aí. A gente está conseguindo elevar cada vez mais a chance de cura, desde que você seja diagnosticado precocemente. Para isso... E esse diagnóstico, o que é? O que a mulher... É a mamografia junto com a ultrassonografia, ou só a mamografia, ou só a ultrassonografia, ou tem que ser sempre os dois? Como é que se chega a esse diagnóstico com... Bom, fácil? É o seguinte, nós temos duas... que a gente tem hoje, né? Então, para variar, nós temos duas vertentes no Brasil, né? Nós temos a vertente que é o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde preconiza que nós façamos a mamografia. Mamografia é referência
em diagnóstico precoce de câncer de mama. Ela é o primeiro exame a ser feito a partir dos 50 anos, bianualmente, a cada 2 anos. Muito longe. Essa é a referência do Ministério da Saúde, né? Aí, quando a gente pega a Sociedade Brasileira de Mastologia, a Sociedade Brasileira de Mastologia preconiza que nós façamos a mamografia a partir dos 40 anos, anualmente, e nós já temos aqueles casos mais específicos, genéticos, que sabemos que tem uma tendência maior 10 anos antes do início do câncer do seu ente querido, ou seja, mãe, tia, enfim. E também já existem alguns mastologistas pedindo uma mamografia de base, para a gente ter noção da sua mama, entre 35 e 40 anos. Se tiver normal essa mamografia, a gente pode repeti-la a partir dos 40 anos anual. É claro que a maioria das pessoas hoje seguem a Sociedade Brasileira de Mastologia. Inclusive, no nosso evento, a doutora Gislene, do grupo de mama da Tomovale, apresentou dados de um artigo que é um estudo Amazona, onde 41,1% das mulheres brasileiras já estão tendo câncer de mama abaixo dos 50 anos. Dos 50 anos. Injustificável. 21%. 41%. 41%? Meu Deus. É totalmente injustificável a gente fazer mamografia após os 50 anos somente. Nós precisamos manter a mamografia. Aí eles falam que nós temos que fazer dos 40 aos 74 anos, e a partir dos 74 anos, a gente avalia caso a caso, sendo que a paciente tem que ter uma expectativa de vida de pelo menos 7 anos a mais para manter a mamografia. Aí é avaliado caso a caso, né? Mas sabemos que o câncer de mama tem aumentado em mulheres jovens, mas não deixa de existir em mulheres mais velhas. Então, a gente também não pode esquecer essa porcentagem da população que vem envelhecendo, né, entre 70, 80, até 90 anos. Teve o final do ano passado, eu peguei uma senhora de 93 anos. Então, eu acho que... 93 anos, a idade da minha mãe. A gente pensa minha mãe que... não faz, Minha mãe não faz mamografia mais. Então, se ela tiver uma expectativa de vida abaixo de 7 anos, não é recomendado, né? Então, assim, você acha que ela tá super bem, que ela vai chegar nos 100 anos, que ela tá ativa, que ela tá isso, aí faça. Não, ela não tá bem, ela já é mais acamadinha, ela já não consegue andar direito, tal, não vale a pena. Isso aí é avaliado caso a caso, tá? Uhum. Mas isso seria mais ou menos a preconização que nós temos hoje. Mas ela fez, a última mamografia que ela fez tem uns 4 anos, ela ainda fazia. Então tá bom. Ainda fazia. Então, de 4 anos para cá, um ginecologista falou, não precisa. De 4, né? Depois disso, ele falou, não precisa. Então, né? Talvez eu tenha calculado isso, a expectativa de... Entendi. Mas a gente tem o que assusta são nas mulheres jovens. O que assusta mais ainda é que tem casos de mulheres que estão amamentando. Quer dizer, a gente acha que a amamentação é uma coisa assim que vai te proteger, né? Então mas agora você se vê com um câncer de mama estando amamentando o seu bebê. O que é aconselhável? Para de amamentar imediatamente, porque vai ter que cuidar dessa mãe, né? E ela nunca ia imaginar que ela fosse ter um câncer de mama, ela nem vai fazer mamografia ou ultrassom amamentando, né? É muito complicado. Antigamente não se fazia, tá? Mas hoje em dia já tem se feito. Antigamente não se pedia, né, ultrassom, mamografia para mulheres lactantes, mas hoje, em casos específicos, eles já pedem, principalmente ultrassom, quando na palpação sente alguma nodulação, alguma coisa, que às vezes pode até ser leite, mas às vezes pode não ser. Então, é bem delicado, né, essa fase. E às vezes a gente vê casos de mães, de mulheres muito jovens, abaixo de 30 anos. Sim, hoje em dia está comum, inclusive eu conheço pessoas com 23 anos, 28 anos, 27, 28 anos, hoje em dia está
relativamente comum. Eu posso dizer comum porque eu tenho também a minha amostra é viciada, né? Eu trabalho literalmente com mulheres fazendo ultrassom de mama, então eu acabo pegando muito, né? Mas quando a gente fala em estatística, a gente tem aumentado sim. Antigamente tínhamos 2% de cânceres de mamas em mulheres abaixo de 40 anos. Essa expectativa hoje passou para 4 a 5%, então ela mais que dobrou. Então é por isso que nós temos visto também mulheres mais jovens, né? Então realmente mudou muita coisa. Mudou muito e é bom mesmo que esse mês de outubro seja cada vez mais atuante aí com lives, com conscientizações, porque a mulher não espera, né? Quase nenhuma tem essa... Aliás, ninguém espera isso, né? É um diagnóstico que vem com uma bomba atômica. Bom, enfim... Eu achei muito legal, porque pessoas que têm assistido às lives, elas têm falado, meu Deus, eu não fiz minha mamografia, eu preciso ir fazer. Então, isso acaba levando à conscientização das pessoas. E isso acaba sendo muito importante. Né? Eu participei essa semana de uma live com o doutor Celso Abraão, ele é oncologista aqui em Jacareí. O Celso Abraão, ele é dono do COI e eu fiz meu tratamento lá, ele é incrível. Ele é muito humano, assim, e aí, enfim, a gente estava conversando sobre, o tema era como levar mais humanidade, porque uma coisa muito difícil para vocês médicos é dar essa notícia para o paciente, né? E aí a gente brincou um pouquinho e falou assim, mas tem gente que prefere, tem gente que fala assim, quem procura acha, então eu não vou no médico, eu não vou porque eu sei que eu vou achar. Daí ele falou assim, quem procura acha, quem acha cura, né? Exatamente. Então foi assim uma frase que me marcou, assim, quem procura acha, mas quem acha cura. E a gente vê que as pessoas têm que perder esse medo, gente. Não adianta ter medo de fazer, porque, né? Não tenho medo, quem procura acha. Não, mas quem acha cura. Então, vamos fazer exame, sim, vamos correr atrás da mamografia, porque não podemos morrer de falta de informação, porque isso é falta de informação, né? E as pessoas acham, às vezes eu vejo que as pessoas, na verdade, elas têm um pouco de medo por não conhecer. Então, as lives e essas conscientizações, elas acabam ajudando na desmistificação do câncer de mama. Então, assim, quanto mais conhecimento você tem, menos medo você vai ter de enfrentar. Porque você sabe que aquilo tem um jeito. E eu não estou só falando de cura de câncer de mama. Eu estou falando também de pacientes metastáticas. Né? Pacientes metastáticas hoje podem ter uma certa qualidade de vida em que você continua com a sua vida, né? Algumas nem limitação têm, porque hoje os tratamentos de câncer de mama são bons, né? Claro que nós temos aquele mínima porcentagem que muitas vezes já está muito avançado. Mas hoje, quando a gente se fala em 98% das mulheres curadas ou parcialmente curadas, isso é muita coisa. Então, elas não têm que ter medo, elas têm que aprender o que é para poder se tratar. E achou, vai curar. O meu mastologista, né, é o Dr. Belmiro. Eu falo que eu tive uma equipe de médicos, assim, fantásticos durante o meu tratamento, porque são todos muito humanos, né? Então, a minha médica do diagnóstico por imagem da Tomovale é a doutora Gislene, que fez todos os meus exames, minha biópsia, meu agulhamento, tudo. E o doutor Belmiro, que é mastologista em Jacareí, e ele é mastologista aqui em São José também, é um cara muito humano, e a doutora Ayla, oncologista do Grupo COI. O Dr. Belmiro me falou o seguinte quando eu entrei no consultório com ele. Eu nunca me esqueço dessa frase, em todos os lugares que eu for eu falo, porque isso me marcou muito. O que é? Hoje, você tem 1.0, você está com câncer de mama. Você está bem aqui. O meu objetivo com você, único e exclusivamente, é chegar até aqui, que é a cura.
Esse é o segundo ponto. E não me interessa como será como vai ser. caminhada. Se essa caminhada vai ser uma linha reta, se ela vai ter vários obstáculos, se ela vai ter curvas, não quero saber. O que me interessa é chegar com você na cura. E eu achei a coisa mais linda isso que ele me falou, porque ele quis dizer assim, você vai conseguir. O caminho pode não ser fácil, mas você vai chegar lá. Então, essa humanidade que ele trouxe para dentro do consultório, isso assim me acalentou, né? E é o que eu procuro fazer com os meus pacientes hoje. Dar toda a atenção, carinho e o que eles precisam, porque a gente que já passou sabe que isso vai passar, mas a gente também sabe que não é fácil. Não é fácil, é uma longa jornada, né? Exatamente. E enfim, né? Recebeu o diagnóstico, veio o câncer de mama, e como é que é feito? O segundo passo, então, é a biópsia. Como é que é feita a biópsia de mama? Então, né? vamos lá. Uhum. Certo, então nós temos, assim, diagnóstico, né, fatores de rastreio de câncer de mama. Nós temos mamografia em primeiro lugar, que infelizmente é o melhor método, mais eficiente. Por que tem que ser só mamografia? E depois nós temos ultrassom e nós reservamos a ressonância magnética das mamas. A gente reserva ela para casos específicos. Muitas vezes o ultrassom ele vem acompanhado da mamografia, porque a mama das mulheres hoje são mamas mais densas, né? Então, às vezes a gente não consegue ver tudo e precisa do ultrassom para auxiliar. Mas então não posso fazer só ultrassom? Porque daí ele vai ver tudo e eu não preciso fazer a mamografia. Não, a mamografia ela é o primeiro método de rastreio, porque a mamografia ela consegue ver todos os tipos de suspeita de câncer de mama, que seriam nódulos e calcificações. As calcificações, elas não são vistas no ultrassom. No ultrassom. Exatamente. Então, nós temos uma suspeita de nódulo na mamografia. Então, nós temos uma suspeita de nódulo na mamografia, ok, vamos fazer ultrassom. Então, esse nódulo, ele veio maligno, ele veio suspeito. Então, nós vamos fazer o quê? Uma biópsia para a gente, que chamamos de biópsia core, né? É o nome dela. Fazemos guiada pelo ultrassom, porque é um nódulo visto no ultrassom. Mas e as calcificações? Quando eu tenho uma microcalcificação, que hoje em dia chamamos de calcificações suspeitas, nós não conseguimos ver no ultrassom. E agora, vou fazer como? Aí nós vamos fazer uma biópsia guiada pela mamografia, que chama mamotomia ou estereotaxia, tá? Que a gente tira lá um fragmento, né? Tanto por um método de imagem quanto pelo outro, e mandamos para análise. Quando a gente manda para análise, vem o resultado, e aí sim, se vier positivo, um nódulo suspeito, eu vou ter que fazer, muitas vezes, hoje em dia, os médicos já estão pedindo uma ressonância magnética para fazer estadiamento, porque a ressonância ela é desconfortável, ela demora um pouco, é um método eficientíssimo, muito bom, mas é casos específicos, né, que a gente faz, porque a mamografia e o ultrassom é um método rápido, simples, barato, e que a gente consegue ver muita coisa. E aí sim nós vamos para a ressonância, no caso, para neoadjuvância, que a gente fala, para fazer todo o estadiamento. Oi, Cláudia? Mudando as câmeras aqui. Só deixou uma, mudou, mas está tudo ok. Então vamos lá. Tá certo, desculpa. Então, vamos lá. E aí a ressonância a gente deixa, então, ela guardadinha, né? E aí nós vamos fazer nesses casos específicos, que seria o estadiamento do câncer. Então, nós fazemos uma ressonância magnética, porque muitas vezes no ultrassom a gente viu aquele nódulo, mas às vezes surgiu um filinho dele, tipo 2 milímetros depois, 1 milímetro depois, ou 1 centímetro, e tudo isso a ressonância consegue ver com mais delicadeza, com mais certeza. Então, é uma imagem mais nítida, né? Sim,
Isso, então a gente consegue, né, apesar dela ser mais desconfortável, mais cara, tal, então é um método que a gente deixa para casos específicos. Mas no básico hoje é mamografia e ultrassonografia. Esses exames precisam ser feitos anualmente após os 40 anos. Hoje em dia já se pedem que façam apenas ultrassom a partir dos 20 anos como método preventivo, porque o câncer de mama, tipo microcalcificações e tal, elas costumam vir um pouco mais tarde, e também porque a mama das jovens são muito densas, né? Então, o que seria? Muitas pessoas me perguntam na clínica, né? O que é a mama densa, né? Exatamente. Ah, doutora, mas por que eu tenho que fazer ultrassom? O que é minha mama é densa? Se meu exame está normal, mas fala que a minha mama é densa. Então, na mamografia, nós podemos ter a mama jovem, que a gente chama, né? Que é mama densa. Então, assim, para que fique muito claro a explicação, que as pacientes adoram, eu também vi a doutora Gislene explicando isso, e é um método fantástico para entender, é você se basear numa árvore na primavera ou numa árvore no outono. Nós estamos na primavera, aquele mês que as árvores elas estão muito floridas, com muitas folhas verdes e flores, né? Então é uma árvore toda cheia, bonita, né? E imagine dentro dessa árvore um ninho de passarinho. Se você passa pela rua, você enxerga à distância esse ninho de passarinho dentro de uma árvore na primavera? É muito difícil, né? Quando a gente vai para o outono, a gente vai para o mês das árvores peladas, né? Que caem todas as folhas e caem todas as flores. Ficam só os galhos. Então, quando você olha um ninho de passarinho lá dentro, você enxerga da onde você estiver. Com isso é a mesma coisa. A mama densa é uma árvore na primavera, com muitos ductos de leite, mama, né, engurgitada. Então é uma mama com mais parênquima mamário, uma mama muito densa, difícil de avaliar 100% na mamografia. E aí vai para o ultrassom, tá? Então é mais ou menos isso. Então seriam os métodos de diagnóstico. Aí quando a gente fala dos métodos, né, e deu um nódulo maligno, a gente vai falar dos tipos de câncer de mama, né? Tá. Então deu esse resultado, vai para a biópsia, e aí no resultado que vem da biópsia que a gente vai saber o tipo que é, exatamente, o sobrenome da criança. Exatamente. Aí, assim, nós temos nome e sobrenome hoje de câncer de mama, cada vez atualizando-se mais, cada vez a doutora Ayla, oncologista, estava falando que dentro da oncologia, a cada 4 meses surgem drogas novas, surgem 4 meses? Porque é onde tem os congressos, e aí eles vão atualizando, vão mexendo em protocolos e as coisas vão melhorando. Então, basicamente, quando a gente pega uma biópsia de câncer de mama, nós estamos falando do nome do câncer, tá? O nome do câncer nós temos carcinoma invasivo, né? Ou carcinoma ductal, ou carcinoma lobular. Então, a gente pode ter carcinoma ductal invasivo ou in situ, carcinoma lobular invasivo ou in situ. Esses são os tipos. O mais comum é carcinoma ductal, quando pego exatamente muito no começo, tipo microcalcificações, ele pode ser in situ, mas a maioria é carcinoma ductal invasivo. O que é isso? Invasivo é quando ele já invadiu a membrana da mama e já está começando a se espalhar na mama. A gente não vai ter mais um pontinho, pode ter outros. Quando é in situ, ele ainda não invadiu a membrana celular da mama. Então, ele tá como se fosse, vamos imaginar assim, um saquinho, né? Em que a gente enche dentro desse saquinho. Então, ele está in situ. Quando o saquinho rompe, saiu para fora, vai em volta. Ele é invasivo, né? Entendi. Então, esse seria o nome do tumor. Então, no meu caso, tumor carcinoma ductal invasivo, sobrenome triplo negativo. Dentro dos sobrenomes dos cânceres, nós temos
os luminais, né, que são os hormonais, ele é dividido em luminal A ou B, né? Nós temos o HER2, que é uma proteína, e nós temos o triplo negativo, né? São 3 tipos. Hormonais, luminal A e B, HER2, uma proteína, e o triplo negativo. Por que triplo negativo? Não é nem luminal A, não é nem luminal B e não é HER2. Ele é triplo negativo. Então, paramos por aqui, nesses 3 tipos. Só que hoje, como eu falei, avançando, né, os estudos, nós já sabemos que existe um segundo sobrenome para os triplo negativos. Então, que é a origem, é o sobrenome biomolecular do triplo negativo, que está fazendo que está fazendo com que isso avance cada vez mais, e daqui a pouco nós não vamos mais tratar cânceres de mama triplos negativos iguais. Cada vez vai ser mais individualizados. Então, por que eu tive câncer de mama triplo negativo e eu comecei com a químio vermelha, mas ela começou com a químio branca? Porque nossos tipos, apesar de ser parecidos, eles não são iguais, eles não são idênticos, né? Então, existem todo um protocolo, e a doutora Ayla, oncologista, falou isso para mim, cada vez mais esses estudos têm sido mais específicos, e o doutor Belmiro estava me dizendo que, em algumas lives, inclusive, que ele fez, que nós vamos chegar ao ponto de começar a individualizar o rastreio precoce de câncer de mama por mulher. Então, eu posso começar a fazer rastreio de câncer de mama com 45 anos, e você pode começar com 30, tem outra que pode começar com 60, pelo fato do seu... de todo um estudo que eles vão fazer, individualizado de pessoa, para conseguir ter mais especificamente, saber a chance de câncer de mama que você pode ter. Então, esse estudo, doutora, ele quer dizer, ele vem, como é que eu ia falar? Quer dizer, esse estudo vem por genética, que se eu tive uma tia, uma mãe, ou também cor, raça, porque o judeu tem bastante casos de câncer, né? Eu vi em algum lugar, uma live que eu assisti. Existem algumas... Como é que vão individualizar isso? Exames de sangue, de DNA? Olha, eu acredito que eles ainda existem certos estudos, mas com certeza genes, né? Mas, assim, o que está se sabendo é que hoje nós temos... como eu posso dizer, a maioria dos cânceres de mama hoje, eles não são genéticos. Não, eu fiz o teste, o meu não deu. Eu tenho tia que teve câncer de útero, que depois virou mama, mas isso há muitos e muitos anos. Não se sabe direito, parece que era uma história até meio tabu na família, porque foi uma irmã do meu pai veio da Itália, eles chegaram no Brasil, né, foram naquela quando os italianos vieram para o Brasil, como é que ia saber que era, né, um câncer de mama? Dizem que foi de ovário, mas depois falam que foi de mama. E um tio, irmão de mãe, que teve garganta. Aí eu fui, fiz o teste genético e deu negativo. Então, dá negativo, como a doutora falou, né? A maioria dos câncer de mama. Congelou. Oi, doutora. Congelou a imagem de novo, deve ser o problema da internet dela. Mas que interessante, né? Tudo que ela está conversando, tudo que ela está falando. Voltou. Então tá bom. Mas eu te ouvi. Então, é o seguinte... de fato, a maioria dos cânceres de mama não são genéticos, o que eles estão estudando são as mutações dos genes, não necessariamente genéticas, tá? Está congelando. E esse horário é muito cheio, né?
Doutora, congelou a imagem, congelou o som, nós vamos ter que... Ai, voltou. Voltou, Então, tá me ouvindo? Estou te ouvindo, aí você estava assim, nós paramos, né, nas mutações genéticas, né? O teste é feito, dá negativo, mas eles estão estudando as mutações, que é o que está avançando, mas não estou te ouvindo mais. Então, paramos aí nesse estudo. Está congelada a imagem, congelou o som. Tá ouvindo? Oi, voltou, estou ouvindo. Deve ser a sua... Pode ser a internet que está oscilando. Esse horário é muito congestionado, né? Mas então, sabe-se que menos de 15% dos cânceres de mama são genéticos, né? Ele é pouco, então quase 90% não são genéticos, né? Então, o que a gente... qual é o motivo da gente não ter essa genética? Primeiro ponto é ser mulher. Basta ser mulher para poder ter uma mutação genética ali e ter o câncer de mama. Né? O segundo ponto que hoje tem se falado muito é a mulher moderna. Então, já existem artigos sobre isso, né, dizendo que a atividade física, a mulher que faz tudo em casa, né, sedentarismo, álcool mesmo, então tudo isso pode acarretar a uma mudança de estilo de vida e você fazer uma mutação no seu gene ali e acabar desenvolvendo, né? Hoje é o mais comum, é isso. Em geral, quando a gente tem os cânceres de mama genéticos, né, menos de 15% aí, então é aquilo que você falou, tem um câncer genético, se eu tenho de mama, eu posso sim ter de ovário, porque eles estão interligados, né? Inclusive, existe uma síndrome câncer de mama tireoide, mas é mais para os cânceres genéticos, né? Então, existe sim essa possibilidade, mas hoje é a minoria. É a minoria. O câncer mais comum é o de pele, né? Em primeiro lugar. Isso, não melanoma. Não melanoma. E aí o segundo lugar vem o de mama, né? Isso, exatamente. O meu, por exemplo, a gente estava falando ali de nome e sobrenome, eu procurei aqui, achei, cadê? O meu você falou do carcinoma mamário invasivo, então já a bolinha lá, a bolsinha já tinha estourado. Lumial B, o meu é o hormonal, né? Lumial B, o HER2 negativo, grau 3. Então é isso, é o luminal, né? B. Isso, é diferente do meu. Aí o luminal B, ele acaba sendo hormonal, né? Ele tem receptor para progesterona e estrógeno. Então, eles são hormonais, o luminal A e o B. E o B, e eu tomo o remédio, há 5 anos eu tomo anostrazol, é isso? Anastrozol, bloqueador hormonal. Anostrazol, e tomo a cada 6 meses uma injeção chamada denosumab. Isso, são as drogas novas já, né? Tem várias drogas que já são drogas novas dessas famílias. Eu não sou tão familiarizada, né? Pelo fato de trabalhar mais com o diagnóstico, mas depois do meu tratamento, eu acabei conhecendo um pouco, né, dessas drogas, principalmente o meu triplo negativo, porque a novidade do mercado do câncer de mama agora que foi autorizado pela Anvisa em 2021, super recente, a imunoterapia para câncer de mama, triplo negativo, né? Então, a imunoterapia, ela vem, porque o câncer de mama triplo negativo não se tinha muitas drogas, né? Pode ver que você está tomando uma droga, né? HER2 hoje já tem várias drogas, mas o triplo negativo não tinha, porque ele não é hormonal. Então, não tinha nenhuma droga que se usasse para bloquear, porque ele não é receptor hormonal. Então, vai bloquear o quê? Né? E aí não se tinha isso. Então, o tratamento de triplo negativo era basicamente quimioterapia. Então, se a quimioterapia respondesse bem, ótimo. Se a quimioterapia não respondesse bem, né? Então, o prognóstico do câncer de mama triplo negativo era em torno de 65%, um prognóstico ruim, né? Que inclusive era o que mais me preocupava.
Mas aí, depois que eu comecei a me familiarizar, né, a conhecer um pouco mais da oncologia, das drogas novas, eu vi que não, que hoje o triplo negativo, por isso que eu tô falando, a gente está começando a conhecer ele com nome, sobrenome e mais um sobrenome, que é a biologia molecular. E com isso, eles vão conseguir drogas novas para que bloqueiem especificamente o seu subtipo, né? Então, isso é fantástico. E aí, com a chegada da imunoterapia, levando o poder da imunidade ali, né? Fazendo com que você consiga captar células possivelmente malignas e já destruí-las, né? Pelo seu sistema imune. Isso é fantástico, conseguiu-se elevar esse tratamento em 95% de chance de cura. Olha só, interessante. Nossa, de 60 e alguma coisa já vai para 95, né? É um aumento significativo. Muito significativo. Então, e outra coisa, muitas mulheres hoje estão desenvolvendo câncer de mama triplo negativo, ou até HER2, porque, ou seja, não hormonal. Então, quando se fala de não hormonal, não tem sentido. Porque quando você tem o seu hormônio ali, você vai falar assim, ah, tá, então, mas eu já sou mulher, eu tenho o meu hormônio, então deu uma alterada no meu hormônio, eu desenvolvi um câncer. Você consegue ter uma justificativa, né? Agora, quando você fala de triplo negativo, você não tem hormônio. E aí, eu não tenho hormônio, como é que eu vou desenvolver um câncer de mama? Então, aí vem essa outra teoria do câncer de mama multifatorial, mulher moderna, sedentarismo, mudança de estilo de vida, que seriam até prevenções primárias que a gente poderia fazer no nosso dia a dia, né? Então, o alto nível de estresse... Mas você consegue prevenir, né? Basta mudar o seu estilo de vida. Exatamente. Não é uma coisa que vem... Já se sabe. Não é o câncer hormonal, né? Falando em câncer hormonal, a reposição hormonal, que é uma coisa assim bem... eu fiz reposição hormonal durante um tempo e eu fiquei assim muito brava com o meu ginecologista depois que eu me descobri com câncer de mama e ele me provou depois por A mais B que não tinha ligação, mas eu ainda acho que se eu pudesse voltar atrás, eu não faria reposição hormonal, aguentaria tudo lá, aquele mal-estar, aquele calor, mas é que não é só isso, né? A reposição hormonal protege o seu coração, você fica mais protegida de ter um problema cardíaco, de ter outros problemas também, né? Então, é isso que eu falo, as pacientes vira e mexe, os pacientes vão na clínica e a pergunta é essa. Mas assim, o fato é que se você teve né, câncer de mama, você não pode mais. É verdade. Agora caiu. Pelo WhatsApp, ela vai ter que... Gente, um minutinho só que a doutora Vanessa caiu, nós vamos mandar uma mensagem para ela entrar no link de novo. Deixa eu falar com ela aqui. Voltou. Desculpa, acho que eu bati a mão aqui. Desculpa, acho que eu bati a mão aqui no computador. Acontece. Desculpa. Imagina, a gente estava falando sobre a reposição hormonal. Isso, então é o que eu te falei, né? Que muitas mulheres me perguntam isso. O fato é o seguinte: se você teve câncer de mama, você não pode usar qualquer tipo de hormônio, tá? Isso é um fato, né? Então, tá? Nem choro mais coloco na minha comida. Por segurança. Mas, se você é uma mulher jovem, que entrou na menopausa recente, zero histórico de câncer, não tem nada, mas você está sofrendo absurdamente com as consequências da menopausa. Era o meu caso. Então, aí a gente chama de o mal necessário, né? Então, já existem estudos que dizem que o uso da reposição hormonal nos primeiros 5 anos pós-menopausa, ele é fator protetivo. Então, ele vai te proteger, ele vai melhorar a sua qualidade de vida, ele vai te proteger, porque assim, a gente pensa que hormônio é só para eu ter filho, não preciso de mais nada. Mas o hormônio feminino, ele atua em diversas partes. Diversas partes, Eu tomava um chamado Livial, se não me engano. É um dos mais comuns, tipo Libian e tal, é bem comum.
E ele era bem livial mesmo. Era ótimo, aliviava tudo. Aliviava tudo. Então assim, ele é um fator protetivo, sim. Agora, o que não dá é para você ficar usando 20 anos. Aí a maioria dos ginecologistas, eu acredito que seja contra. Não tenho muitos dados, né? Porque não trabalho diretamente com o tratamento, mas eu acredito que seja nisso. Pelo que eu vejo, é 5 anos, porque isso protege. E a partir de 5 anos, a gente tenta desmamar e ir tirando aos poucos, mesmo que não queiram. Eu fui obrigada a desmamar, porque não fiz 5 anos, acho que eu tomei durante uns 3 anos. Doutora, uma última pergunta aqui referente a diagnóstico, né? A gente até falou um pouquinho sobre a metástase, mas como é que ela é detectada? Porque já a pessoa já teve o câncer, já está fazendo um tratamento, e aí ela é detectada nesses exames rotineiros, o normal, a mamografia, a ultrassonografia, ela é detectada ali. E não só isso. Quando você já teve um câncer de mama, tratou o seu câncer de mama, está curada, você vai manter os seus exames. Desmanter, cortou, congelou. Daqui a pouco ela volta. Está caindo bastante, deve ser um problema pontual da internet dela, pelo horário também, pela região que ela mora, ali no Aquários, aqui em São José dos Campos. Nós estamos conversando com a doutora Vanessa Bertaglia. Voltou. Desculpa. Eu não sei, eu não estou fazendo nada, mas a internet está oscilando mesmo. Oscila mesmo, é um horário. Então, é assim... Então, assim, sobre como... Isso, daí depois você vai manter os seus exames de rotina, só que eles vão ser um pouquinho diferentes. Então, nos primeiros 5 anos pós-tratamento, você inicia uma rotina de 3 meses, 6 meses, depois 1 ano, depois 2 anos, até completar os 5. Isso se estiver tudo bem. Mas com o quê? Claro que você vai manter as suas rotinas de ultrassom de mama e mamografia, né? Mas a gente tem que fazer um rastreio, um estadiamento quando você começa a fazer o tratamento do câncer de mama, você faz um estadiamento de, geralmente, tomografia de crânio, tomografia de abdômen total, né? Mas alguns pedem crânio, outros não, mas seria abdômen total e tórax. Porque a partir da cura, a gente vai falar em recidiva, se voltar o câncer para o mesmo lugar, mas a gente vai falar em metástase se ele se espalhar para outros órgãos. Para outro órgão. Isso. Aí, o mais comum de mama, a gente tem pulmão e cérebro, né? Seria das metástases aí, e óssea também, uma das metástases mais comuns. Óssea, tórax... óssea eu sabia. Então, cérebro não. Aí faz ultrassom de crânio, é isso? A gente faz tomografia. A tomografia. Crânio, né? Mas, assim, pelo que eu percebo, eles não fazem, assim, rotineiramente. Eles fazem pontualmente no início do tratamento ou no meio do tratamento, e aí, se tiver tudo bem, se você estiver bem, sem sintoma nenhum, estando tudo controlado, não precisa fazer de rotina. Mas, como estadiamento do câncer de mama, aí sim é interessante fazer. Pelo que eu vi, eles fazem mais tórax e abdômen mesmo. Mas existe sim a metástase cerebral, a não ser que eles façam especificamente, né? Dependendo da paciente, dependendo do tamanho do tumor, o tipo do tumor, tudo isso envolve muitos detalhes para falar, não, você tem que fazer uma tomografia de crânio, por exemplo. Né? Nossa, depois de tantas lives que eu participei, que eu assisti, que eu pude também fazer como mediadora, meu oncologista está perdido comigo na minha consulta de rotina agora em novembro. Doutora Gabriele, doutora Monique, me aguarde. Eu imagino mesmo, porque tá vendo como o conhecimento esclarece? E muita novidade, né? O tempo todo, a cada 4 meses, a doutora Gisele, né? Falou a doutora Ayla, isso. A doutora Ayla. Ela fala que tem congresso que vai, já tem droga nova, já estão usando. Tanto que eu fiz a imunoterapia. Qual é o motivo da imunoterapia do triplo negativo, né? Mas para fechar. Congelou de novo.
A imunoterapia. Eu não fiz imunoterapia. Congelou. Já está fechando, já é a última das perguntas. Oi, doutora. Alô? Está fora, está congelada a imagem e som da doutora Vanessa Bertaglia. Ela, olha, tá vendo? Fica aquele sinalzinho de rodando, né? Quando está a internet. Eu não consigo fazer nada. A gente está terminando já também, é só essa observação que a doutora ia fazer, né? Não, é mais imunoterapia. Isso, é imunoterapia, porque pelo fato dela ser uma droga nova, né, que está em 2021 para cá, no câncer de mama, já é feita, acho que, se não me engano, em câncer de pulmão, mas mama é novo, e a gente faz mais em pacientes que já têm algum grau de metástase, porque sabe-se que o triplo negativo ele é um câncer bem agressivo, um pouco diferente do comportamento dos luminais, então a velocidade de crescimento dele é enorme, então em pouco tempo a gente já consegue alcançar outros órgãos. Tanto que o meu tumor era pequeno, tinha 1,5, mas eu já tinha uma micrometástase axilar. Então, por esse fato, eu já mudo o meu protocolo, eu já deixo de um estadiamento 0 para um estadiamento 1, e já inicio a imunoterapia para suporte e melhorar esse prognóstico de 95%. Então, assim, isso é uma droga nova, né? São coisas novas que vêm surgindo no câncer de mama e que eu acho incrível, porque começa a melhorar demais a qualidade de vida das mulheres. Sim, sem dúvida. E então a gente cada vez mais tem que falar sobre isso, falar sobre câncer de mama, falar sobre o câncer em si, em geral, porque agora nós estamos entrando no mês de novembro, então o câncer de próstata também está aí para os homens, né? E a gente não pode deixar de falar nunca, porque o câncer não espera. Então, quanto mais informações, quanto mais conhecimento, isso vai melhorar a sua qualidade de vida. É verdade. Né? E falando um pouquinho de qualidade de vida, as mulheres que fazem o tratamento do câncer de mama, que recebem um diagnóstico e que depois vão ter que enfrentar toda a jornada, uma coisa assim que com todo mundo que eu conversei que já teve, que já passou por isso, o maior medo qual é a quimioterapia. Por quê? Cai cabelo, congelou de novo. Então, a gente tem que realmente preservar a qualidade de vida, mas cuidar desse lado da autoestima, né? Que fica bastante abalada. Você perdeu os cabelinhos também. Eu perdi tudo. O meu cabelo, ele era enorme, né? Ele era abaixo, assim, da mama. Eu vi uma foto. Isso, exatamente. E aí eu cortei e fiz uma peruca dele. Ficou do comprimento do seu, a minha peruca. Eu também fiz isso. E aí eu usei, porque eu achei muito impactante ficar sem nada, pelo fato de já trabalhar com câncer de mama. Então, eu acabei fazendo isso, né? Foi uma opção minha. E o que eu digo para as mulheres é, se está fazendo quimioterapia hoje e o seu cabelo está caindo, o que você precisa mentalizar é que quanto mais o seu cabelo cai, mais as gotinhas de cura estão entrando em você. Estão fazendo o efeito. Exatamente. Né? É verdade. Então, nós temos, inclusive, sou parte de um grupo, inclusive, falar um pouquinho bem brevemente, chama Amigas do Peito do Vale do Paraíba, mulheres com câncer de mama. Temos um grupo no WhatsApp, estamos fazendo alguns eventos, algumas coisas para difundir o câncer de mama. Todas são em torno de 50 mulheres, todas em tratamento de câncer de mama, em que uma ajuda a outra. Uma né? dá força para a outra, né? Exatamente. Então, assim, você tá aquele dia, chegou de quimioterapia, tá com dor, tá com, né, com aquela letargia, não tá se sentindo bem, pode mandar mensagem que a gente conversa, a gente fala, e ouvindo de quem já passou, você sabe muito bem disso, né, Cláudia? Ouvindo de quem já passou é fantástico, porque você fala, eu vou melhorar. E eu tinha uma experiência, né, uma colega que eu conheci através do câncer de mama, a Janine, ela teve câncer de mama grávida,
Então, passou por um momento difícil e hoje eu conheci ela 6 anos depois do tratamento, 6 ou 7, e o cabelo dela é enorme. E eu falo, não acredito que você teve câncer de mama, você tá ótima. Então, você olhar para o outro que já passou e saber que você vai chegar lá... É uma força. É uma um força incentivo. inacreditável, exatamente. O né? meu cabelo também veio com força total. Eu já tinha bastante cabelo, né? E ele nasceu todo branco, branquinho. E agora ele já está assim, claro, eu pinto, né? Eu voltei a pintar, mas eu usei durante uns 3, 4 anos o cabelo branco. E aí, Vanessa, eu, como você tinha tenho ainda uma vida agitada, mas eu fazia todo o protocolo de mulher moderna, trabalhava fora, estudava, cuidava do marido, da casa, do filho, aquela correria total. Aí fazendo o tratamento de quimioterapia, minha mãe mora comigo e ela não podia saber que eu estava fazendo quimioterapia, que eu tinha ficado careca, então eu tive que fazer a prótese, um cabelo o mais parecido também com o meu, ficar com uma aparência mais ou menos igual a que eu estava. E por conta dessa atividade que eu exercia lá no curso Êxito, né, eu trabalhava diariamente, inclusive eu me sentindo bem da quimioterapia, eu já ia direto para o trabalho. Enfim, mas eu tinha uma sensação, uma impressão ruim quando eu via aquelas mulheres, quando eu ia fazer a minha quimioterapia, aquelas mulheres lá com turbante, com lenço, uma expressão mais abatidinha, mais cinza, sabe? Eu ficava pensando, puxa vida, né? A autoestima, quando você se sente bem com você mesmo, acho que é meio parte do tratamento, né? Você ter condições de colocar uma dor no melhor, né? Naquela época, há 5 anos, eu tive a ideia de criar os turbantes com cabelo, né? Olha, só que eu não tinha nada não entendia nada de costura, eu tinha escola, né? Eu dava aula, dava palestra, eu era diretora de curso, o que eu ia entender de costura, de tecido? Mas, enfim, aí eu me aposentei e esse ano eu consegui criar o meu bebê, né? Que é os turbantes com cabelo embutido na peça, e que para aquelas mulheres justamente que, de repente, não têm a condição de mandar fazer uma peruca com cabelo embutido, né? Esses turbantes, eles trazem um conforto, um aconchego, porque eu não sei se aconteceu com você, mas eu senti um calor terrível na cabeça e frio na nuca, porque parece que falta uma coisa aqui atrás, né? Um negócio que protege. Falta, protege. E aí você não fica com aquela cara de assim, só o lenço, né? Isso, e que fosse uma coisa fácil de colocar. Colocou, saiu para a rua, né? Pronto, estou vestida, estou bem, né? Não ficar assim com aquela carinha de palito de fósforo, que eu acho horroroso. Graças a Deus. Inclusive, você falou que pode costurar o seu próprio cabelo, né? Então, já recebi alguns. Eu achei incrível. Muito legal. O tecido foi uma ideia, assim, incrível. Adorei. O tecido é UV também, é mais macio do que aqueles elanca. Eu cheguei a comprar uns para usar dentro do quarto, escondido da minha mãe, mas muito quente, muito ruim, do mesmo jeito. Verdade. O calor é o pior deles, né? O calor é o que a gente mais sofre. A gente sofre. Tirar. Às vezes eu ia no banheiro, tirava a peruca, assim, coçava a cabeça, daí eu colocava a peruca de novo. Então, assim, você tem que ter alguma coisa mais leve mesmo, porque é bem desconfortável. Né? É bem desconfortável. Esse daí deve ser incrível. E faz parte do tratamento, isso que eu falo sempre para as mulheres. A autoestima, a mulher são dois, né? Você ficar assim, mutilada, porque você faz uma cirurgia de mama. Hoje não se usa, graças a Deus, mais a retirada da mama total, é mastectomia, né, que fala. Isso, Mas em alguns casos, né? A maioria hoje está sendo quadrante. Mas você fica mutilada, você fica, né? Já mexeu com um fator tão importante para a mulher, que são as mamas, e aí o cabelo cai, então a autoestima cai junto, não pode deixar essa autoestima cair de jeito nenhum. Olha aí, você é linda. De verdade. Novo, o cabelo nascendo com tudo. Nossa, graças a Deus o meu tá. Mas eu acho assim incrível essa questão desse turbante,
porque além de cair o cabelo, cai cílios, né? Cai sobrancelha. Então, se você não tem uma autoestima um pouquinho melhor, você vai ficar meio muito pálida. Então, é uma coisa que eu fiquei, que eu já sou branca, né? Então, eu também. fiquei muito pálida. Então, assim, jogar do jeito que você tá aí, com um turbante, achei lindo. E uma leve maquiagem, você não parece que você não tem mais nada. Ninguém vai falar que você tá. Umas pessoas para quais eu mandei os turbantes no Rio e no Mato Grosso, doações mesmo, me falavam isso. Assim, eu tinha vergonha até de ir na feira. Exatamente. Assim, hoje eu vou nos lugares e ninguém diz que eu estou fazendo quimioterapia. Exatamente. Porque nem todo mundo tem condições financeiras de mandar fazer uma prótese, né? E a peruca, ela esquenta muito também. A prótese é uma coisa feita sob medida com cabelo humano, para quem não entende. E a peruca já é a gente compra cabelo mais artificial, mas os dois esquentam muito. Muito. Tanto que eu usei, mas eu usei a móvel, porque tem a lace, que é a fixa, né? Eu usei a móvel, porque eu chegava em casa e não aguentava ficar. Eu não aguentava também. Então, usei a móvel também. Eu acho mais difícil, né? A móvel já é menos pior, vamos dizer assim, porque esquenta também. Então, né? Mas é interessantíssimo a gente ver que hoje, você vê, né? A divulgação da conscientização do câncer de mama está trazendo muitas novidades no mercado. E, inclusive, a Turba Hair é uma delas, eu não conhecia. Né? Então, cada vez mais, você vai começar a ter opções de você ficar ainda bonita, né? Sim, por que não, né? O bem-estar para você se tratar com tranquilidade. O que você mais precisa nesse momento é tranquilidade. Então, você tem que estar inteira tranquila. Não basta você estar pela metade, né? Então, eu acho que o cabelo é uma parte fundamental da mulher. Mexe muito, sim, com a autoestima. Então, a gente precisa, assim, ter essas opções, né? E o turbante aí é uma coisa incrível. E aí, além de ter opções, começar a ter opções que sejam muito boas para a gente, no sentido de não esquentar tanto, trazer uma certa qualidade. Qualidade, também. E esse projeto seu, esse grupo das mulheres, que lindo, parabéns. Obrigada. Porque uma coisa que a gente quer mesmo quando a gente está fazendo tratamento de câncer é ser mimada, é ser pega no colo, é ser abraçada. Muitas mulheres, infelizmente, não têm apoio dentro de casa, não têm um maridão, como eu tive. Beijo, Douglas. Eu mesma não tive. Né? Não tem uma família que apoie, não tem amigos, enfim, eu conheço casos, infelizmente, de mulheres que são abandonadas pelos maridos quando se vem com câncer de mama. Então, eu tenho uma cliente da Turba Hair que mora no Japão, e ela me falou que lá eles não têm esse acolhimento que a gente tem aqui no Brasil, que lá, assim, é tudo muito bom, mas eles são muito frios também, não tem essa coisa nossa, né? De se abraçar, de se acolher, e as mulheres têm essa qualidade. Nós, mulheres, somos como grande colmeia, assim, a gente vai se organizando e se ajudando. Parabéns aí ao grupo dessas 50 guerreiras. Obrigada. Esse era o intuito do grupo, e também, e não só isso, você vê, eu sou divorciada, não tenho, né, um marido, então eu estava sozinha, com 2 filhos menores, mas é incrível como nessa hora também surgem pessoas em que você não acredita que vão te ajudar tanto. Você fica eternamente grata e fica às vezes boba de ver assim, nossa, não, tem pessoas que dão a mão. Parece que cai a pessoa certa na hora certa. Acho que Deus meio que manda ali. Olha, eu vou mandar aquela pessoa ali para ajudar. Eu tive um grupo de pessoas, familiares próximos, assim, amigos próximos, que se tornaram como irmãos, né? Que me ajudaram profundamente nesse período, que eu jamais imaginava que eu ia conseguir ser ajudada, porque eu falei, nossa, eu tô sozinha aqui, não conheço muitas pessoas, né? E até, assim, hoje eu tenho um grupo de amigos que me ajudaram fortemente, e desse grupo eu fui conhecer esse grupo do Amigos do Peito, e que também me ajudaram muito. Então, assim, é impressionante, tem pessoas no grupo, que foi exatamente isso que você falou,
que muitas vezes, né, acabou o casamento, ou teve dificuldades e tal. Então, assim, para essas pessoas, a gente tem que dizer que não acabou. Para você, a gente vai conseguir te dar a mão, a gente vai conseguir ajudar você e você vai conseguir dar a volta por cima e se sentir uma mulher muito melhor do que aquela que começou o tratamento, né? E opções tem, a gente pensa que não, porque a gente está num momento difícil, mas existem sim, existem pessoas que vêm para te abraçar. Sim, não, com certeza. Um beijo para essas mulheres guerreiras aí. Tenho certeza de que vocês estão indo lá para o caminho da cura, né? Está no zero, estão indo para a cura. Não importa se vai ser assim, reto, da volta. Vocês vão chegar lá. Vamos chegar no final. Parabéns, doutora, por esse trabalho, por esse grupo, por essa humanidade, né? Esse ser humano que a doutora é, lidando com diagnósticos de câncer quase que diariamente, né? Porque com tantos atendimentos, fazendo esses exames, é o exame que te mostra, né? Que lá aquela mulher ali está ali, a gente não sabe, né? Às vezes não conhece, o médico não conhece a paciente, é um exame de rotina, não sabe a história daquela mulher ali, e de repente vê que naquela mulher existe um câncer dentro do seio dela, e aí, né? A gente tem que realmente, o seu trabalho não é fácil, mas o seu trabalho é lindo. São pessoas, são médicos assim que a gente teria que ter duplicado, né? Clonado por esse. Com certeza. Eu agradeço demais, agradeço muito ao convite. Nossa, eu que agradeço. Agradeço muito o convite. E, assim, adorei participar, adorei poder falar um pouquinho mais sobre o câncer de mama. Realmente, eu procuro fazer meu trabalho o mais humanizado possível, porque trata-se de uma doença delicada, né? E mulheres, por si só, já são delicadas e devem ser tratadas com muito respeito, né? Então, a gente procura fazer o nosso melhor. O nosso grupo, graças a Deus, nós conseguimos firmar um grupo aí muito, muito bom, em que a gente busca não só um atendimento de qualidade, mas a humanização desse atendimento, né? Isso eu acho que deveria ser assim em todos, como você falou, e nós estamos tentando dar o nosso melhor. Espero que a gente consiga, né, entregar à altura. Nossa, o Brasil e o mundo precisam de mais médicos assim. Muito obrigada. A Turbarrera agradece muito a doutora Vanessa Bertaglia aqui, falando com toda a propriedade sobre o diagnóstico do câncer de mama, exclusivamente aqui para nós, da Turbarrera, nesse mês de novembro, que já estamos iniciando outra batalha, né? Outra conscientização, que é o câncer de próstata, e homem é difícil de levar, de convencer a fazer exame, mas nós, mulheres, vamos fazer a nossa parte, vamos continuar nos cuidando, fazendo os nossos exames, e eu agradeço muito. Eu sou a Cláudia, sou a CEO da Turbarrera, conversei hoje com a doutora Vanessa Bertaglia, médica, especialista em mama, médica radiologista, vê câncer de mama muito no seu cotidiano e também uma guerreira, uma vencedora aí da batalha do câncer de mama, ela própria, com toda a propriedade, falando da sua história e da história de tantas mulheres. Doutora, muito obrigada. Fica só mais um pouquinho aqui para a gente, que nós vamos sair do ar e depois eu quero fazer um agradecimento pessoal aí para a doutora. Tá bom, obrigada. Combinado. Muito obrigada, gente, pela participação. Obrigada. Vai ficar no ar, vai ficar gravada essa live, tanto no canal do YouTube como em todos os outros canais. Não tivemos as perguntas, tivemos algumas, mas acho que já esse é um exemplo, tá? Gratidão, estamos no ar, tá? Não são só as perguntas técnicas mesmo, que eu estou lendo aqui, não sei se entrou alguma coisa pelo Instagram, que eu acabei ficando sem bateria. Não, é só muitos cumprimentos para a doutora. Acho que muita gente que conhece a doutora então agradeceu. Tá. Obrigada, gente, então. Obrigada. Porque eu não consegui visualizar aqui. É ruim quando você fica sem o Instagram, né? Eu fiquei sem o Instagram, meu celular ficou sem bateria. Mas a gente vai ficar no ar ainda, vai ficar gravado, depois o Douglas coloca editado. Gente, obrigada. Fiquem com Deus.